Bombardeiro Convair B-36 Peacemaker. História. O Boeing B-52 Stratofortress tem o apelido de Big Ugly Fat Fella, ou apenas The Buff. Mas ele é o maior bombardeiro que já serviu? Acredite ou não, a resposta é não. Havia um bombardeiro muito maior na frota, e embora nunca tenha lançado uma bomba em raiva, era a espinha dorsal do Comando Aéreo Estratégico, em seus primeiros anos. O avião era o Convair B-36 Peacemaker. Sua envergadura era de 230 pés, comparado a 185 pés para um B-52, tinha 162 pés de comprimento, comparado a pouco mais de 159 pés para o B-52 e podia carregar até 86 mil libras de bombas. A carga máxima de bombas do B-52 é de 70 mil bombas. Qual era o seu apelido? O Gargantua B-36, em serviço de 1948 a 1959, foi o primeiro bombardeiro intercontinental verdadeiro da Força Aérea. Ele fez uso pesado de magnésio para reduzir o peso e era amplamente conhecido como a nuvem de magnésio. Outro apelido, Grande Bastão, denotava seu papel como a espada forte do saco nos primeiros dias da Guerra Fria. O fabricante Convair propôs o nome Pacificador e, embora não oficialmente adotado, esse nome passou a ser comumente usado. A gênese do B-36 pode ser rastreada até o início de 1941, antes dos Estados Unidos da América entrar na Segunda Guerra Mundial. Na época, parecia possível que a Grã-Bretanha sucumbisse ao Blitz alemão, tornando um esforço de bombardeio estratégico pelos Estados Unidos da América, Corpo Aéreo do Exército, USAC, contra a Alemanha impossível com as aeronaves existentes. Os Estados Unidos da América precisaríamos de uma nova classe de bombardeiro capaz de alcançar a Europa e retornar para bases na América do Norte, com um alcance de combate mínimo de 5.700 milhas, a distância de ida e volta Ganderterra-Nova Berlim. A Consolidated Baltic Aircraft Corporation e a Boeing Aircraft Company competiram por um contrato para produzir tal bombardeiro, com a Consolidated ganhando uma licitação em 16 de outubro de 1941. Com o avanço da Guerra do Pacífico, as forças aéreas do Exército necessitavam urgentemente de um bombardeiro capaz de alcançar o Japão a partir de bases no Havaí, e o desenvolvimento do B-36 foi retomado com afinco. A primeira entrega estava prevista para agosto de 1945 e a última em outubro de 1946, mas a Consolidated, renomeada para Convair, após sua fusão com Baltic Aircraft em 1943, atrasou a entrega. A aeronave foi revelada em 20 de agosto de 1945, quando a guerra estava terminando, e voou pela primeira vez em 8 de agosto de 1946. Os anos seguintes à Segunda Guerra Mundial foram um período fascinante para a aviação. A guerra trouxe um avanço tecnológico incrivelmente rápido, diminuindo a lacuna entre pequenas aeronaves de hélice lenta e jatos impossivelmente rápidos. Os engenheiros aeronáuticos tinham acesso a muitas novas tecnologias e a ameaça da Guerra Fria impulsionou ainda mais o desenvolvimento. Incontáveis novas ideias foram postas em prática para ver o que funcionava, ou mais precisamente, o que poderia voar. Dessa confluência, surgiram aeronaves únicas, como nunca antes vistas ou desde então. O B-36 ganhou forma como uma aeronave de proporções imensas. Era 2/3 mais longo que o superbombardeiro anterior, o B-29. A envergadura e a altura da cauda do B-36 excediam as do transporte militar Antonov An-20 e 2 Anteus, da União Soviética de 1960, a maior aeronave movida a hélice já produzida.
Somente com o advento do Boeing 747 e do Lockheed Su-5 Galaxy, ambos projetados 2 décadas depois, é que as aeronaves americanas capazes de levantar uma carga mais pesada se tornaram comuns. Operação. O sistema de propulsão do Po-36 era único, com 6 motores radiais Pratt Whitney R4-360 WOSP Major de 28 cilindros, montados em uma configuração de empurrador incomum, ao invés do layout convencional de hélice tratora de 4 motores de outros bombardeiros pesados. O protótipo R4-360 entregou um total de 18.000 cavalos de força, 13.000 kW, enquanto os primeiros B-36 necessitavam de pistas longas para decolar. Essa situação foi aprimorada em versões posteriores, entregando uma saída total significativamente maior de 22.800 cavalos de força. Cada motor acionava uma hélice de 3 lâminas, 19 pés de diâmetro, montada na configuração empurradora. Este foi o segundo maior design de hélice de diâmetro já usado para alimentar uma aeronave com motor de pistão, depois do R2 da Linke-Hofmann da Alemanha. Essa configuração incomum evitava que a turbulência da hélice interferisse no fluxo de ar sobre a asa, mas também podia levar ao superaquecimento do motor devido ao fluxo de ar insuficiente ao redor dos motores, resultando em incêndios no motor durante o voo. As grandes hélices de rotação lenta interagiam com o fluxo de ar de alta pressão atrás das asas para produzir um pulso de frequência muito baixa, facilmente reconhecível ao nível do solo, que denunciava voos que se aproximavam. Detendo o título de maior bombardeiro de motor a pistão em produção do mundo, tudo sobre o Peacemaker era massivo. 6 motores a pistão turboalimentados foram complementados por 2 motores a jato General Electric J40 e 719 sob cada ponta da asa. O turbo supercharger utilizava um supercompressor movido a motor juntamente com um turbocompressor movido a escapamento. Cada motor a pistão gerava 3.800 cavalos de potência. Cada motor a jato gerava 2.359 kg de empuxo. O estrondo de 168 pistões girando e 4 motores a jato funcionando fazia janelas tremerem em todo o país. O Bill-36 tinha uma tripulação de 15, o convés de voo pressurizado e o compartimento da tripulação estavam ligados ao compartimento traseiro por um túnel pressurizado através do compartimento de bombas. O movimento através do túnel era em um carrinho com rodas puxando uma corda. O compartimento traseiro possuía 6 beliches e uma galeria de jantar e levava à torreta traseira. A equipe de terra levou 6 horas para preparar o bombardeiro para a missão, e a equipe de voo precisou de mais 1 hora para uma verificação pré-voo com 600 passos, iniciando pela subida no trem de pouso e remoção das braçadeiras que impediam seu dobramento acidental. As 4 baias de bombas podiam carregar até 87.200 libras de bombas, mais de 10 vezes a carga transportada pelo cavalo de batalha da Segunda Guerra Mundial, o Boeing B-17 Fortaleza Voadora, e substancialmente mais do que o peso bruto total do B-17. Até o B-52 se tornar operacional, o B-36 era o único meio de entregar a bomba de hidrogênio Mark 17 de primeira geração, com 20 pés de comprimento, 5 pés de diâmetro e pesando 42.000 libras. A bomba nuclear aérea americana mais pesada e volumosa de todos os tempos. Transportar essa arma maciça exigia a fusão de 2 baias de bombas adjacentes e o B-36 era a única aeronave projetada para carregar o T-12 Cloudmaker, uma bomba de gravidade pesando 43.600 libras e projetada para produzir um efeito de bomba terremoto.
O armamento defensivo incluía 6 torres de armação retráteis controladas remotamente e torres fixas de cauda e nariz. Cada torre estava equipada com 2 canhões de 20 mm, totalizando 16. A vibração do recuo durante os tiros frequentemente soltava a fiação elétrica ou causava mau funcionamento dos componentes eletrônicos de tubo de vácuo, levando à falha dos controles e equipamentos de navegação da aeronave. Isso contribuiu para a queda de um B-30 e 6B em 22 de novembro de 1950. Desafios. Por volta do tempo em que o B-36 tornou-se operacional, o Comando Aéreo Estratégico recebeu um novo comandante, o Tenente-General Curtis E. LeMay. Ele encontrou o Comando Aéreo Estratégico em completo desarranjo, com menos da metade das aeronaves disponíveis operacionais, equipes subtreinadas, baixo moral e padrões mínimos de base e segurança. LeMay rapidamente estabeleceu altos padrões de desempenho, incluindo treinamento rigoroso para oficiais e alistados. No entanto, ele também era conhecido por sua preocupação com o conforto e o bem-estar do pessoal sob seu comando. Recebendo sua 4ª estrela aos 44 anos, LeMay se tornou o general de 4 estrelas mais jovem desde Ulysses S. Grant. Mas os conflitos internos continuaram. Em 1947, a Força Aérea dos Estados Unidos da América se tornou independente do exército e enfrentou desafios assustadores. Havia a ameaça de um novo adversário, a União Soviética, e também havia desafios em casa, especialmente da Marinha, que via aqueles nos novos uniformes como rivais por fundos de defesa cada vez menores e de dentro, enquanto a Força Aérea lutava para introduzir aviões a jato no serviço operacional. Na primavera de 1949, o país ganhou um novo secretário de defesa, Louis Johnson, um advogado rico, político aspirante e ex-funcionário da Convair Corporation, que era um fornecedor de longa data dos Estados Unidos da América, aviões militares. A última ligação, que hoje pareceria um escândalo digno de um promotor especial, era comum naquela época. Quem conhecia mais sobre armas do que seus próprios fabricantes? Quando o presidente Harry Truman ordenou a Johnson que economizasse, ele obedeceu em abril, cancelando o super porta-aviões Estados Unidos de 65 mil toneladas, cuja quilha havia sido lançada apenas uma semana antes. Após este cancelamento, a situação ficou conhecida como a Revolta dos Almirantes e colocou o porta-aviões da Marinha contra a Força de Bombardeio Estratégico da Força Aérea. Mais especificamente, o monstruoso bombardeiro de 6 motores da Convair, o B-36. O primeiro tiro na batalha foi disparado por Cedric Wirt, um assistente civil do subsecretário da Marinha Dan Kimball para estudos especiais e pesquisa, conforme ele descreveu suas funções mais tarde. Veio na forma de um memorando de 9 páginas para uso interno da Marinha, embora ele tenha admitido dar cópias a 3 membros do Congresso e ao fabricante de aeronaves Glenn Martin. O documento condenou o B-36 como uma aeronave obsoleta e mal-sucedida, e alegou que a Força Aérea só o havia adquirido depois que a Convair contribuiu com 6,5 milhões para vários políticos democratas. O B-36 foi descrito como uma vaca lenta e um erro bilionário, e a Marinha afirmou que tinha pelo menos 3 jatos que poderiam deixar o monstro para trás a 40 mil pés. O furor, bem como o uso significativo de porta-aviões na Guerra da Coreia, resultou no design e aquisição da subsequente classe de super porta-aviões Forestal, que foram orientados para uso em múltiplas funções com asas aéreas compostas de caças, ataques, reconhecimento, guerra eletrônica, alerta precoce e aeronaves de guerra anti-submarina. Ao mesmo tempo, os bombardeiros pesados para o Comando Aéreo Estratégico também foram considerados cruciais para a defesa nacional. Como resultado, os 2 sistemas nunca mais competiram pelos mesmos recursos orçamentários.
Obsolescência. O B-36 esteve em serviço com o Comando Aéreo Estratégico de 1948 a 1959. A variante RB-36 foi usada para reconhecimento durante a Guerra Fria com a União Soviética. Uma das missões iniciais do Comando Aéreo Estratégico era o reconhecimento aéreo estratégico em escala global. Os primeiros esforços foram o reconhecimento fotográfico e o mapeamento. Juntamente com a missão de reconhecimento fotográfico, um pequeno quadro de inteligência eletrônica estava operando. Se o reconhecimento fazia parte do esforço, assim como a detecção de longo alcance de explosões atômicas soviéticas. O surgimento do MiG-15 soviético em combate na Coreia do Norte em 1950 tornou os bombardeiros a hélice obsoletos como armas ofensivas estratégicas. O B-36 foi projetado durante a Segunda Guerra Mundial, antes da era dos jatos. Era necessário uma nova geração de bombardeiros a jato de asa varrida capazes de voar mais alto e mais rápido para superar efetivamente o MiG-15, ou interceptadores subsequentes se a Guerra Fria escalasse para um conflito armado. Dois fatores principais contribuíram para a obsolescência do B-36. Primeiro, ele não tinha capacidade de reabastecimento aéreo, necessitando de bases intermediárias para atingir os alvos planejados na União Soviética. Além disso, sua baixa velocidade o deixava suscetível a interceptadores a jato, reduzindo as chances de atingir os alvos. Assim como as versões de bombardeamento estratégico, o RB-36 começou a ser retirado do inventário do Comando Aéreo Estratégico a partir de 1956, o último sendo enviado para a base da Força Aérea de Davis Monthan em janeiro de 1959. O B-36 nunca foi para a guerra, nunca soltou uma bomba com raiva, nem, tanto quanto sabemos, sequer disparou seu canhão em um avião inimigo. Criado em uma época em que a bomba atômica redefiniu o poder aéreo estratégico e o turbojato redefiniu o desempenho, sua carreira atravessou o cruzamento que dividia duas eras. Dos quase 400 exemplares construídos, apenas 4 exemplos intactos permanecem. Apesar de seu tamanho recorde, o B-36 foi amplamente ofuscado por seu predecessor mais famoso, o B-29, e seu sucessor de longa duração, o ainda voando B-52. O pacificador nunca viu combate e esteve em serviço por apenas 11 anos, mas seu design bizarro é um exemplo de um momento único na história da aviação. Mais importante, a imensa aeronave permaneceu um poderoso dissuasor durante todo o seu serviço e, mais do que fez, jus ao seu apelido, pacificador. Se você gosta desse tipo de vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para novos episódios. Para mais conteúdo interessante sobre história militar, confira nossa biblioteca de vídeos.